perseguido, mas não derrotado. É o tema da lição que iremos estudar hoje. Falaremos sobre um grande homem, um grande propagador do Evangelho de Cristo, que nem mesmo as prisões, os açoites e as perseguições pôde paralisá-lo. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha vontade com que o Evangelho de Cristo chegasse a todos nós. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de Paulo, conhecido como apóstolo Paulo, um homem que não se achou digno de ser chamado de apóstolo por conta de grandes coisas que ele havia feito no seu passado, por ele ter prejudicado o avanço da propagação do evangelho. Ele também se achou mais humilde entre os discípulos ou apóstolos. E ele não falava isso porque queria ser reconhecido como uma pessoa humilde. E quando ele falava que era o mais humilde de todo, ele estava abrindo seu coração, ele estava sendo sincero por causa do seu passado. E nós vamos relatar um pouco do passado do apóstolo Paulo para nós conhecermos mais um pouco sobre esse grande homem de Deus. Tópico 1, um chamado em meio às perseguições. Paulo foi um grande perseguidor da igreja primitiva. Enquanto os apóstolos de Jesus Cristo, os discípulos, estavam pregando o evangelho, cumprindo o ide de Jesus Cristo, aquele que ele deixou para todos nós, havia grupos que tentavam impedir o crescimento da igreja, porque dizia que era uma seita do Jesus Nazareno, porque eles não acreditavam que o Messias havia vindo. Havia dois grupos muito fortes em meio aos judeus. Era o grupo dos saduceus e o grupo dos fariseus. Paulo fazia parte do grupo dos fariseus. Estes dois grupos não se uniam porque eles tinham linhas bem diferentes uma da outra. Mas no período em que Jesus estava aqui na terra, eles se uniram para tentar destruir Jesus. E quando Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, eles continuaram fazendo tudo o que estava a seu alcance para que o nome de Jesus Cristo fosse anulado da terra. E eles fizeram de tudo, faziam perseguições, massacre, tudo o que estava a seu alcance. Paulo era um grande homem conhecido no grupo dos fariseus. Era um grande líder que poderia liderar mais futuramente o grupo dos fariseus. Um homem que era dotado em conhecimento, que era zeloso por aquilo que ele acreditava. E Paulo foi um aluno do doutor Gamaliel, que ensinou todas as leis judaicas para ele, que ensinou sobre as profecias dos profetas, sobre tudo. E ele acreditava na vinda do Messias, mas ele não acreditava que o Jesus Nazareno era realmente o Cristo, Filho de Deus. E por isso ele fazia tudo o que estava a seu alcance para que o nome de Jesus fosse dissipado, porque para Paulo, Jesus estava usurpando um lugar que não era seu. Por ele ser um homem zeloso da lei, ele procurava matar todos os cristãos que Jesus havia deixado quando subiu ao céu. Por causa do zelo que Paulo tinha pelo nome de Deus e pela lei, ele procurava matar, colocar em prisões todos que falavam o nome desse Jesus. Por que ele fazia tudo isso? Porque de acordo com as leis, de acordo com os ensinamentos, eles esperavam o Messias. Mas eles esperavam o Messias que iria assumir o trono de Israel, que iria redimi-los novamente, que iria fazer com que ele se tornasse uma nação forte e poderosa novamente, que iria guerrear contra seus inimigos e vencer. Mas Jesus ele veio para transformar
transformar os nossos corações. Jesus, ele veio para fazer morada em nossos corações, mas eles entendiam isso de uma forma diferente. Assim como Moisés veio e libertou o povo da escravidão do Egito e trouxe para uma terra que emanava leite e mel, eles aguardavam Jesus desta mesma forma, um rei poderoso que viria e destruiria todas as nações que havia colocado um grande jugo sobre eles. E de repente chega um Jesus que não faz nada disso, mas é filho de um carpinteiro que se torna carpinteiro, um Jesus que abraça pobres, que abraça humildes, um Jesus que cura enfermos, um Jesus que assenta junto com pecadores, um Jesus que abraça leproso, que abraça imundo. Tudo isso era errado se fazer na lei e de repente chega Jesus fazendo tudo isso. Jesus estava querendo causar uma grande revolução, mas não no Império Romano. Jesus estava querendo causar uma grande revolução dentro de cada um dos corações do povo judeu, mas eles não entenderam a missão de Jesus a esta terra. E eles eram conhecedores da lei, dotados em conhecimento. Paulo, ele tinha um entendimento muito grande, dotado de grande sabedoria, e por isso ele zelava com todo o vigor da palavra de Deus. Atos capítulo 8, Lucas vai falar que quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava lá e ele consentiu na morte de Estevão. Lucas também vai falar que Paulo fazia questão de dar o seu voto quando tinha algum servo de Jesus Cristo para ser morto. Ele dava o seu voto para que essa pessoa fosse morto. Ele não tinha dó, ele não tinha piedade. Se ele soubesse aonde tinha um cristão, ele ia para matar ou para trazer aprisionado. Ele não estava se importando com os órfãos que essa pessoa deixava. Ele não se importava com a viúva que essa pessoa deixava. Se as pessoas clamavam, gritavam por clemência, por misericórdia, para que ele não fizesse isso, quanto mais as pessoas gritavam por misericórdia, mais ele açoitava as pessoas, mais ele prendia as pessoas, mais ele matava as pessoas, porque ele queria desfazer essa seita de Jesus de Nazaré, que ele achava que era uma seita. Paulo tinha o prazer de fazer tudo isso. Certo dia ele ficou sabendo que tinha muitos cristãos em Damasco e ele pediu para que ele fosse lá e matasse esses cristãos e que açoitasse esses cristãos, trouxesse alguns para serem presos. Ele não media esforço. A Bíblia vai dizer que ele procurava por todas as partes da Judéia, por todas as cidades vizinhas e até mesmo cidade grande para matar. A distância de Jerusalém a Damasco é de 160 a 200 quilômetros. E quando Paulo soube que havia esses cristãos lá, ele depressa foi para Damasco. Ele não estava se importando com a distância, ele não estava se importando quantos dias de viagem ele iria percorrer. A vontade dele era chegar lá e açoitar esses cristãos, fazer com que eles negassem o nome de Cristo, fazer com que eles blasfemassem do nome de Cristo. E quando ele ouvia as pessoas blasfemando do nome de Cristo, negando o nome de Cristo, isso lhe dava prazer. Então ele açoitava as pessoas, ele matava as pessoas por causa do nome de Cristo. E um certo dia, quando ele está indo para essa viagem de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, um encontro com esse Jesus na qual ele perseguia. Ele achava que perseguia as pessoas. Quanto mais ele matava, mais cristãos surgia. Era um povo que não se acabava e Paulo não ficava conformado com isso. E ele achava que estava perseguindo os cristãos e a vontade dele era que tudo isso chegasse ao fim. Mas quando Jesus aparece para Paulo, diz: Paulo, por que me persegue? Nesse momento, Paulo percebe que ele não está perseguindo cristãos, ele está perseguindo Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus diz: Paulo,
Eu sou Jesus, o Nazareno. Paulo, eu sou Jesus, o que foi morto na cruz do Calvário, que para vocês judeus é um escândalo, mas para a humanidade é um caminho de salvação. Eu morri para dar o direito de liberdade, o direito de salvação. Eu sou Jesus, na qual os profetas haviam falado, e tu tens perseguido. E agora Paulo reconhece que Jesus é aquele na qual os profetas haviam falado. E ele vai para Damasco, lá ele anuncia o nome de Jesus Cristo, ele já não está indo à procura. Quando ele saiu de Jerusalém, ele foi caçar os judeus para serem mortos, mas agora ele está se unindo ao povo de Deus para pregar a palavra de Deus. E agora nós vemos Paulo sendo perseguido por causa do evangelho. O amor de Paulo e o zelo nós percebemos antes da sua conversão a Jesus Cristo, que ele buscava zelar do nome de Deus por conhecedor da lei, mas ele conhecia apenas a lei, mas não conhecia o amor. Paulo era um homem duro, era um homem que rejeitava entender e conhecer o amor de Deus. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, o seu coração é quebrantado e ele entende qual é o sentido do evangelho, ele entende qual é o sentido das profecias e agora ele está buscando entender sobre Jesus Cristo de Nazaré. Paulo foi salvo de uma forma milagrosa de Damasco, porque já procuravam ele para matá-lo. Antes ele procurava os judeus para matar e agora estão procurando ele, porque de perseguidor ele se tornou a ser perseguido. O evangelho de Cristo sempre foi assim. Desde a igreja primitiva sempre houve perseguições. Nos dias de hoje também existe perseguições. Existe uma perseguição com uma nova roupagem que vem de uma maneira mais fria, mais escondida, mais violenta também. E que nós possamos estar sempre firmes, porque as perseguições sempre existirão. Paulo, a vida dele era muito boa, era só de açoitar, era só de matar e de perseguir. Mas no momento em que ele se tornou um cristão, no momento em que ele aceitou que Jesus Cristo era o Messias, ele passou a ser um homem perseguido. Sempre vai haver perseguição para os cristãos. Paulo, em uma das suas cartas, ele vai dizer que tinha prazer em carregar as marcas de Cristo, ele tinha prazer de zelar do nome de Cristo e que tinha amor ao nome de Cristo. Por que Paulo está falando isso agora? Porque no passado ele açoitou cristão, no passado ele matou cristão e agora para ele ter as marcas de Cristo, para ele sofrer por amor de Cristo é uma honra, é um privilégio. Em 2 Coríntios capítulo 5, ele vai dizer que o amor de Cristo o constrange. O constranger que Paulo está falando neste momento é dizer que o amor de Cristo faz ele querer mais estar na presença de Deus, que o constranger, que o amor de Cristo lhe constrange. Ele está dizendo que está renunciando a si mesmo, que está renunciando às suas vontades por amor de Cristo, porque Jesus Cristo morreu por todos nós. Tópico 2, socorro em tempo de crise. É tão importante, é tão bom quando nós estamos passando por crise, seja ela qual for, em qual situação seja na nossa área espiritual, na nossa área financeira, material, quando alguém chega com uma solução para as nossas vidas. E nós vemos que na história de Paulo, o socorro chegou através de um homem chamado Barnabé. Barnabé é um homem que é mencionado poucas vezes na história, mas todas as vezes que ele é mencionado, que ele aparece na história, ele causa uma grande revolução na vida das pessoas. Lucas vai dar 3 características a respeito de Barnabé, que ele era um homem do bem, que ele era um homem cheio do Espírito Santo e que ele era um homem cheio de fé. São 3 qualidades muito difíceis de ver
nas pessoas nos dias de hoje. São 3 qualidades que um só homem tem, que nos dias de hoje nós podemos encontrar uma em uma pessoa, outra em uma outra pessoa, mas unir essas 3 qualidades em uma só pessoa é muito difícil. E Barnabé, ele possuía essas 3 qualidades. E quando nós estudamos com mais profundidade sobre Barnabé, nós percebemos que ele tinha muitas outras qualidades. Ele era um grande conciliador, ele era um homem que se preocupava não em si mesmo, mas no legado que ele estaria deixando para as gerações futuras, para o legado que ele estaria deixando para a Igreja de Cristo continuar. Barnabé não se preocupava simplesmente com o avanço do seu ministério pessoal, ele se preocupava com o avanço do ministério de Jesus Cristo. E é por isso que Lucas vai dar essas características para Barnabé, porque quando Barnabé fica sabendo que Paulo agora se converteu a Jesus Cristo, mas chegou em Jerusalém e não foi aceito pelos apóstolos, e eles tinham grandes razões para isso, porque antes Paulo perseguia a igreja de Cristo com todo o punho, com toda a dedicação da sua alma para matar ou para aprisionar essas pessoas. De repente, Paulo chega em Jerusalém e dizendo que é um novo convertido. Os apóstolos, eles tiveram medo de trazer Paulo para junto dele, e Paulo está apenas mentindo ou está se disfarçando de cristão para pegar os cristãos. Pegando os apóstolos, poderia estar destruindo o progresso da igreja de Cristo. Mas Barnabé, um homem inspirado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, tendo discernimento que Paulo era convertido, ele pega Paulo e leva até a igreja para apresentar aos apóstolos. Ele estava sendo a ponte de Paulo até aos apóstolos, e ele apresenta Paulo aos apóstolos e fala do encontro que Paulo teve com Jesus Cristo no caminho de Damasco, que enquanto ele estava indo para perseguir, matar os discípulos, os cristãos, porque ele ia ter um grande nome, ele ia ser reconhecido no grupo dos fariseus, porque ele matou muitos cristãos em Damasco. Barnabé está dizendo que nesse momento ele teve um encontro com Cristo. Barnabé está dizendo para os apóstolos, para as principais lideranças da igreja, o que ele havia feito em Damasco, que lá ele havia pregado acerca do evangelho de Cristo e que estaria retornando para Jerusalém. O que eu acho interessante na história de Paulo é que depois que ele foi apresentado para os apóstolos, ele não recebeu logo de imediato um cargo na igreja. Ele não foi logo consagrado como um apóstolo, como um discípulo. Ele foi apresentado para a igreja, foi reconhecido como um discípulo de Cristo. E depois de apresentado para os apóstolos por Barnabé, Paulo, ele vai para a sua cidade natal, sua cidade de origem, sua cidade de nascimento, que é Tarso, capital da Cilícia, que é província de Roma. Mas como assim? Paulo não é um judeu? Sim, Paulo era um judeu, ele era circuncidado, ele estudou em Jerusalém, estudou sobre todas as leis judaicas, era um homem dotado de conhecimento, mas ele nasceu em Tarso, mas ele era um judeu. Um judeu, querido, ele pode nascer em qualquer parte do mundo, ele vai ser sempre um judeu. Os judeus não tinham mais nacionalidade própria, eles faziam parte do Império Romano. Israel não era uma nação que tinha seu próprio rei, que tinha seus próprios comércios, que tinha sua própria maneira de viver. Ele fazia parte do Império Romano. Então, tinha judeu espalhado por todo o Império Romano e nascia judeu por todas as partes do Império, e mesmo assim era um judeu. Então, Paulo nasce em Tarso e para lá ele vai
e permanece por aproximadamente uns 9 anos. Eu fico meditando o que Paulo estava fazendo nesse período de tempo. Se ele era um homem conhecedor da palavra de Deus, ele passou a vida toda estudando sobre as profecias, sobre todos os livros que falavam sobre Deus. O que ele está fazendo agora nesse tempo, vivendo no anonimato, ele estava meditando, ele estava voltando aos seus princípios, aquilo que ele estudou, ele estava estudando novamente, ele estava revendo os seus valores, ele estava revendo os seus princípios, que ele estudou toda a vida sobre Deus e agora de repente Jesus aparece, esclarece tudo para ele. Ele foi rever as leis, ele foi rever as profecias dos profetas Isaías, de outros profetas que havia profetizado. E nesse momento em que Paulo está em sua cidade, ele está revendo tudo isso, ele está reconhecendo verdadeiramente que ele havia falhado em algum momento da sua vida, que aquilo que ele havia estudado somente com visões materiais, ele não entendia o espiritual. E agora Jesus está esclarecendo tudo na vida de Paulo, fazendo ele entender que ele era Jesus Cristo de Nazaré através das profecias. E quando Paulo entra novamente no cenário, ele já entra como um novo homem, como um homem que reconhece tudo que os profetas haviam falado sobre o Messias, que não era da forma como eles haviam entendido, mas era de uma outra forma. Agora ele deixou Jesus habitar dentro do seu coração e fazer grandes mudanças. Agora vai entrar no cenário um Paulo que tem amor em seu coração, que em uma das suas cartas ele vai dizer que nós podemos falar em todas as línguas dos homens, mas se nós não tivermos amor, nada disso adianta. E antes este mesmo Paulo era o que aprisionava, era o que matava, era o que espancava. Agora ele volta pregando o amor, pregando a liberdade, pregando a salvação, porque agora ele reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. E mais uma vez nós vemos Barnabé entrando no cenário, fazendo grandes transformações e fazendo mudança. A igreja primitiva chama Barnabé e envia ele para Antioquia, porque souberam que os cristãos que foram dispersos no dia que Estevão foi morto, muitos cristãos saíram, se espalharam por todas as regiões. E a igreja ficou sabendo que por onde esses homens passaram, por onde essas mulheres passaram, fugindo da perseguição, eles passavam pregando o evangelho. Isso é muito lindo, porque mesmo sendo perseguido, mesmo sendo açoitado, mesmo eles vendo Estevão sendo morto, eles saíram e fugindo, mas pregando a palavra do Senhor, anunciando o reino do Senhor e ganhando muitas pessoas para Jesus. Isso chegou ao conhecimento da igreja e envia quem? Barnabé, para cuidar das igrejas que foram abertas por lá, para cuidar dos cristãos que havia por essas redondezas. E Barnabé, ele lembrou de quem? Ele lembrou de Paulo, aquele mesmo Paulo que ele apresentou à igreja. Ele disse, agora é hora de começar o ministério de Paulo. Então Barnabé desce para Tarso, cidade natal de Paulo, e vai buscar Paulo. E quando bate na porta, Paulo pergunta quem é. E Barnabé diz, eu sou Barnabé, aquele que te apresentou para os apóstolos. Agora eu vim te buscar para uma grande missão. Barnabé está dizendo, agora você está pronto para cumprir o ID do Senhor. Você está pronto, você foi aprovado. E eu vim te buscar para você ir para Antioquia junto comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Barnabé, como eu já falei, um homem que chegou fazendo história, um homem que chegou fazendo mudança na vida das pessoas, que não se preocupava apenas com o seu crescimento espiritual, mas se preocupava com o crescimento espiritual de outras pessoas, com o ministério de outras pessoas. Ele poderia muito bem se importar, Paulo pode tomar o meu lugar no ministério e eu vou sozinho eu vou dar conta. Ele não pensou nisso, porque os apóstolos haviam enviado ele, só ele. Ele poderia dizer, eu dou conta, mas ele foi buscar Paulo, porque ele sabia o potencial que Paulo tinha, porque ele
conhecia como um homem cheio do Espírito Santo, um homem de discernimento. Ele sabia do chamado que Paulo tinha e que ardia em seu coração e que ele precisava de uma oportunidade. E ele vai para Antioquia juntamente com Paulo para pregar o evangelho de Cristo, para ensinar as igrejas que estavam por lá, para ensinar os irmãos, para doutrinar os irmãos a respeito da palavra de Deus. E agora nós vamos ver Paulo crescendo e o evangelho de Cristo crescendo juntamente com ele. Nós vamos ver o reino de Deus sendo propagado e Paulo se desgastando por amor ao evangelho. Antes ele se desgastava para matar os cristãos, agora ele se desgastava para ver o reino de Deus crescendo. E agora nós vemos começando também a perseguição na vida de Paulo por causa do evangelho. Tudo quanto ele fez para os cristãos agora está acontecendo na vida dele. Ele está sendo açoitado, ele está sendo aprisionado, ele está sendo injustiçado. Nós vemos na história de Paulo que uma vez ele e Silas quase foram mortos, porque eles expulsaram o espírito imundo que havia em uma moça que ficava o tempo todo dizendo que ele era servo de Cristo, que ele era o servo de Cristo, ele poderia achar isso legal, mas ele não achou isso legal, porque ela falava não em nome de Cristo, mas ela falava em nome do inimigo de Cristo. E Paulo expulsou esse espírito imundo da vida dessa moça. E muitos homens ganhavam dinheiro através da adivinhação. Essa cidade que Paulo e Silas está pregando era uma cidade que tinha muito isso. As pessoas viviam disso. E quando Paulo repreende esse espírito imundo dessa moça, os donos dela que ganhavam dinheiro com ela, levaram Paulo, levaram estes homens, Silas, para serem mortos ou para serem apedrejados. Contudo, é que Paulo e Silas foram presos, mas como nós conhecemos através das Sagradas Escrituras, que eles cantaram ao Senhor, e o momento em que eles cantavam e adoravam o nome do Senhor, as prisões se abriram, eles foram livres e eles ganharam tantos carcereiros como outras pessoas para Cristo. Então o reino de Deus, mesmo em meio à perseguição, mesmo em grande dificuldade, ele crescia. Quanto mais se oprimia, quanto mais se matava, quanto mais prendiam os cristãos, mas o reino de Deus crescia. Tópico 3, a provisão de Deus em meio às crises. Paulo enfrentou naufrágio, Paulo enfrentou as prisões, Paulo enfrentou a fome, Paulo enfrentou muitas coisas, mas nada disso pôde calar a sua voz, nada disso pôde paralisar. E nós muitas das vezes rejeitamos Jesus, nós muitas das vezes deixamos de nos congregar, rejeitamos o nome de Cristo por coisas tão insignificantes, por coisa tão desprezível. Mas que nós possamos aprender com estes homens, que nem mesmo as perseguições, que nem mesmo a fome pôde apagar a chama que ardia dentro dos seus corações por amor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus. O que pode nos separar do amor de Cristo? Será a fome? Será a nudez? Será as dificuldades, será as tribulações, será as angústias? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Que nós possamos realmente buscar conhecer Jesus, assim como Paulo conheceu. Ele teve um encontro com Cristo e teve sua vida transformada. No momento em que nós tivermos um encontro com Cristo, nós vamos ter as nossas vidas mudadas, nós vamos ter a nossa vida transformada, porque Cristo irá transformar a nossa vida, encher o nosso coração de alegria, encher o nosso coração de paz e amor, como ele fez na vida desse grande perseguidor do Evangelho, que se tornou perseguido por causa do amor que ardia em seu coração. Paulo viveu dias difíceis na sua vida, mas ele continuou firme na sua fé, ele continuou firme seguindo a Jesus. Ele foi dono de
13 cartas, 13 livros que compõem o Novo Testamento. Olha só a importância desse homem no crescimento do Evangelho. É por isso que muitas vezes nós vemos na sua carta ele falando do seu amor, da sua humildade, porque ele não era digno. Porque Paulo, todas as vezes que ele lembrava que ele consentiu na morte de Estevão, ele lembra que ele atrasou o progresso do Evangelho. Ele pensava que se não tivesse acontecido todas essas perseguições, todas essas matanças dos cristãos, o Evangelho de Cristo já teria se avançado muito mais. É por isso que ele se doava por a causa do Evangelho. É por isso que em momento nenhum ele parava, ele estava com muita vontade que o Evangelho se propagasse, que o Evangelho chegasse às outras nações, porque de alguma maneira ele se sentia culpado por o Evangelho não estar avançado, mas agora que Cristo havia mudado a sua mente, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, ele se doa totalmente por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, pelo amor à causa de Cristo, para que o Evangelho de Cristo avance e que nós possamos ter esse mesmo zelo, que nós possamos ter esse mesmo amor, essa mesma dedicação pelo Evangelho de Cristo, levar as pessoas que não conhecem a conhecerem a Cristo como o Salvador de sua vida, porque Cristo Jesus veio a este mundo buscar e salvar os que se haviam perdido. Paulo era um perdido, mas foi encontrado. Eu era uma perdida, mas eu fui encontrado. E se você está aí andando sem Deus e sem salvação, eu quero te dizer que você pode ser encontrado. Deixe o Espírito Santo de Deus agir na tua vida e transformar a tua vida. Que Deus te abençoe. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus.